Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Me segue nas minhas redes sociais, no Instagram, Facebook e no TikTok. Também tem lá o meu canal do Telegram, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Também tem meu segundo canal, que é o Bíblia Falada com Mari Garcia. Sim, você vai ler as escrituras através da minha voz, você vai me ouvir. Então, também está aqui na descrição, me segue lá para você acompanhar a Bíblia comigo. Amém? Antes de continuar, eu quero convidar todos vocês a estarem me seguindo no segundo canal Bíblia Falada Mari Garcia e divulgando para os seus amigos para que eles possam ler as escrituras através da voz narrada e dessa forma estarão sendo alimentados da palavra de Deus, de um alimento vindo da parte do Senhor. Além disso, nós estamos lançando a plataforma Abba Play. Eu convido todos vocês a visitarem abaplay.com.br e acessarem esta plataforma, que não tem censura do sistema das redes sociais em cima dos conteúdos. Ou seja, tudo aquilo que você não consegue ouvir aqui no YouTube ou em outras plataformas, nós estamos colocando com muita excelência vídeos, documentários, séries. Futuramente vamos ter filmes cristãos, vamos ter conteúdos infantis, todos em uma plataforma só, que o Senhor nos direcionou para que nós lançássemos, chamada Abba Play. Abba com 2 Bs. Play, play.com.br. Então eu te convido a estar acessando e fazendo parte desta família Abba Play. Rússia, Estados Unidos e China, as 3 maiores potências nucleares do mundo, construíram novas instalações e escavaram túneis em locais de testes nucleares nos últimos anos. É isso que mostram imagens de satélites obtidas pela CNN. Nesta reportagem exclusiva, Ivan Watson conversa com especialistas preocupados que os chineses, americanos e russos possam estar cada vez mais preparados para um teste real de armas nucleares, algo que nenhum deles faz há décadas. Vamos ver. As 3 maiores potências militares do mundo, Estados Unidos, Rússia e China, têm expandido seus locais de testes nucleares nos últimos anos. As evidências estão nestas imagens de satélites comerciais obtidas com exclusividade pela CNN. These are the Russian, Chinese, and American nuclear testing sites. Novaya Zemlya, a Russian archipelago in the Arctic Ocean. Lop-Nur, a dried-up salt lake in China's Xinjiang region. And the Nevada National Security Site in a desert northwest of Las Vegas. Images from each location show new tunnels, roads, and storage facilities constructed within the last 5 years. Jeffrey Lewis, especialista em não proliferação nuclear, coletou e analisou essas imagens. One big factor for both the United States, but also Russia and China, is a desire to make sure the nuclear weapons that they designed and tested in the 1980s and 1990s still work. All 3 countries, Russia, China, and the United States, have invested a great deal of time, effort, and money in not only modernizing their nuclear arsenals, but also in preparing the types of activities that would be required for a test. Embora não haja provas de um teste iminente, a região russa de Novaya Zemlya teve um grande aumento de novas construções nos últimos 2 anos. No aniversário de 1 ano da invasão à Ucrânia, o presidente russo Vladimir Putin declarou que a Rússia estava pronta para fazer testes nucleares. Some figures in Washington, we know this for a fact, are already thinking about the possibility of an actual test on their nuclear weapons. If the US conducts tests, we will do so too. Welcome to U-1A, located... Este vídeo acelerado mostra 5 anos de expansão acima do solo no complexo U-1A, uma instalação subterrânea no local de testes em Nevada. Um porta-voz da Administração Nacional de Segurança Nuclear Americana confirmou à CNN, abre aspas, recapitalização de infraestruturas e capacidades científicas do complexo U-1A, fecha aspas. E ainda abre aspas, os Estados Unidos não fazem testes com explosão nuclear desde 1992 e não tem planos para isso, fecha aspas. Desde o fim dos experimentos na superfície, os governos têm usado túneis profundos para testes nucleares. Imagens de satélite revelam um novo 5º túnel cavado no local de testes Lop-Nur da China, ao lado de uma pilha crescente de detritos tirados de escavações. O governo americano acusa a China de expandir drasticamente o seu arsenal nuclear. We project out to 2035 when we expect that they'll want to have about 1,500 nuclear weapons. Em um comunicado à CNN, o Ministério das Relações Exteriores da China também negou planos para testar, dizendo que, abre aspas, este tipo de relato só traz boatos de evidências e menciona a ameaça nuclear da China sem motivos, fecha aspas. A perspectiva de um novo teste nuclear destruiria a contenção que Estados Unidos, China e Rússia demonstram desde os anos 90. If you are a farmer in Ohio or a shopkeeper in Shanghai, the threat of nuclear testing isn't the tests themselves. It's the fact that you are essentially agreeing to pay vast sums of money in an arms race that no one can win, but we can all lose. Disse ao 6º anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E os 4 anjos que estavam preparados para esta mesma hora, dia e mês e ano foram soltos para matar 1/3 da humanidade. O número de tropas montadas era de 200 milhões. Eu ouvi o número deles. Nós podemos visualizar um crescimento enorme de instalações para testes nucleares. É uma corrida de armas que dificilmente alguém consegue ganhar. Rússia, China e Estados Unidos estão com especulações de testes nucleares. Isso tudo é profético
e possivelmente pode estar apontando para esta citação bíblica quando fala sobre o número de tropas de 200 milhões, destruindo 1/3 da humanidade. Obviamente que aqui estamos falando também de maneira simbólica e com espíritos malignos, demônios de todos os tipos, mas os demônios também utilizam pessoas, armamentos e provavelmente o tipo de armamento nuclear, que é muito destrutivo. No capítulo 9 de Apocalipse, João viu uma guerra no fim desta era que nós estamos vivendo, onde 1/3 da humanidade estaria sendo destruída por uma força desses 200 milhões de possíveis soldados. Apocalipse 9:17 diz: os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinham este aspecto. As suas couraças eram vermelhas como fogo, azuis como um jacinto e amarelas como o enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um dragão, e da boca lançavam fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas de fogo, fumaça e enxofre, que saíam da boca dos cavalos. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois a cauda deles era como cobra, com a cabeça feriam as pessoas. Perceba como aqui tem simbologias de animais que trazem destruição, e eles colocam aqui as cores também, são cores também que apontam para um simbolismo provavelmente de lideranças, de nações, de bandeiras, e apontando aqui também para esse simbolismo dos animais e o seu poderio também relacionado ali, como no profeta Daniel, quando ele relaciona animais, o poder aqui de nações, de etnias. E aqui falando das 3 pragas, né? Fogo, fumaça e enxofre. Perceba, João era um homem do 1º século. Ele não sabia nada sobre armas nucleares, tanques, blindados, drones, lançadores de mísseis, a guerra moderna. E ele estava, no caso aqui, olhando para algo que ele nunca tinha visto e tentando trazer em palavras. O que ele sabia era de cavalos, armas, escudos, um pouco do uso do fogo que os exércitos do 1º século usavam nas batalhas, tanto no mar quanto na terra. Mas ao descrever as coisas que ele estava vendo, ele só conseguia se relacionar com a guerra do seu próprio século. E então ele usa a sua própria linguagem para tentar descrever o que viu. Então, simbolicamente, ele descreve também de maneira literal aquilo que ele conhecia. É como se você pede para uma criança descrever algo, ela vai descrever com aquilo que ela conhece, com os termos que ela conhece. Precisamos sempre ter em mente que os propósitos proféticos de Deus para Israel e para o corpo de Cristo e para o mundo de maneira geral são alcançados através de acontecimentos históricos. Ele é o Deus da história e ele realiza os seus propósitos proféticos por meio dos homens na terra, como o propósito de Deus através do profeta Isaías. Quando lemos Isaías 46:9 diz: lembrem-se do que aconteceu há muito tempo, pois eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há ninguém como eu. Declaro o fim desde o início e os tempos antigos desde o que ainda está por vir. Eu digo, meu propósito permanecerá firme e toda a minha boa vontade eu realizarei. Eu convoco uma ave de rapina do leste, um homem para meu propósito de uma terra distante. Em verdade eu falei, em verdade farei com que isso aconteça. Na Bíblia vemos este padrão onde Deus usa reis, impérios, nações para alcançar os seus propósitos. E é a 6ª trombeta que anuncia esta guerra, que acontece antes da segunda vinda do Messias, para estabelecer o seu reino messiânico, que vai ser anunciado pelo toque da 7ª trombeta. Quando lemos o versículo 14 do capítulo 9, diz: disse ao 6º anjo que tinha a trombeta, solte os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E os 4 anjos que estavam preparados para esta mesma hora, dia e mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Perceba como esses 4 anjos não parecem ser anjos bons, mas principados que estão presos, confinados à região ali da proximidade do rio Eufrates, a nível espiritual, obviamente. E eles são ordenados por Deus para sair nesta hora, dia, mês e ano. Mesmo sendo principados, o Senhor ele vai dar a permissão durante este tempo final da grande tribulação para que o anticristo esteja atuando. E junto com ele, ele vai carregar também
anjos maus, né? Principados. Então ele vai estar munido desses espíritos malignos. Mas não se esqueça, o Espírito de Deus continua naqueles que são dele, e ele continua protegendo os teus, mesmo em meio a tanto julgamento caindo sobre a terra. E esse julgamento ele vem principalmente para o ímpio. Quando falamos deste número de 200 milhões, é duvidoso que Rússia e China, por exemplo, possam trazer um número desse para um exército. Em 2019, o tamanho militar da China foi estimado em cerca de 2,5 milhões. Hoje seria um pouco mais. A Rússia planeja expandir sua força para 1,5 milhão até 2026. Mesmo toda a Europa combinada não produziria uma força de 200 milhões. O exército islâmico de 200 milhões de pessoas seria talvez uma possibilidade, quando nós olhamos para os países islâmicos combinados entre si. E nós sabemos que eles estão dominando a Europa de maneira absurda. Eu, inclusive, fiz um Reels lá no Instagram falando sobre isso. Se você não me segue no Instagram, eu te convido a estar lá também, porque lá eu coloco outros conteúdos de atualidade. E o exército islâmico tem essa possibilidade por ter essa combinação de muitos países, né? Além da mentalidade da jihad islâmica. Eles não têm nenhuma restrição para apertar um botão nuclear, principalmente se for por uma causa digna, como eles dizem. 200 milhões de soldados montados não são um problema para o Senhor. Ele lidará com eles de uma forma decisiva na sua segunda vinda. Jesus trará o fim desses exércitos do anticristo e eles encontrarão a sua morte nas montanhas de Israel, em Jerusalém. E Israel também lutará em Jerusalém. Joel 3 diz: sim, naqueles dias e naquele tempo, quando eu restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém, reunirei todos os povos e os farei descer ao vale de Josafá. Ali o julgarei por causa da minha herança. Israel, o meu povo, pois o espalharam entre as nações e repartiram entre si a minha terra. Lançaram sortes sobre o meu povo e deram meninos em troca de prostitutas. Venderam meninas por vinho para se embriagarem. É claro que não conseguimos ter a certeza hoje de como seria esse exército exatamente, mas nós podemos orar, buscar no Senhor e ficar atento aos sinais dessas preparações nucleares, sabendo que os muçulmanos podem sempre estar se envolvendo com estas nações que têm o poder nuclear, e eles já estão fazendo isso de diversas formas. Então, precisamos olhar para os sinais indo, progredindo e entender que, de alguma forma, o sistema do anticristo, o sistema da besta, está sendo formado em diversos níveis. E um deles é estar se paramentando, estar se preparando, né, militarmente para o fim desta era. Aconteça o que acontecer no futuro, nosso destino já está definido e assegurado, se formos fiéis a Cristo Jesus. Se estivermos dentro da arca deste tempo, a arca é Jesus. Quer seja na tribulação, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, não seremos separados do amor de Deus, que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Romanos 5:5. Nesses últimos dias, este deve ser o foco da nossa vida. Somos redimidos pelo sangue do Messias. Há uma nova era chegando, depois que esta terminar. E então todas as instituições do homem que Deus não estabeleceu serão abaladas, e toda oposição ao seu reino será destruída. João 10:27 diz: minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna e eles nunca perecerão. Ninguém pode arrebatá-los da minha mão. Meu Pai, que a mim os deu, é maior que todos. Ninguém pode arrebatá-los da mão de meu Pai. O Senhor Jesus voltará em breve. Embora não possamos saber o dia ou a hora do seu retorno, certamente podemos discernir todos os sinais que estão aos nossos olhos, sabendo que quanto maiores as contrações, maior a proximidade do seu retorno. Portanto, permaneçam firmes dentro
da vontade do nosso Pai. E assim, estaremos preparados independente de quando Jesus vier, independente do mal que acontecer no mundo. Nós somos luz em meio às trevas. Deus abençoe e até o próximo vídeo.